Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá na hora de ficar bem informado, hein? Vamos juntos então nessa quarta-feira, nesse AB1, dia 22 de julho. A gente está chegando agora. E com a gente ao vivo nessa edição tem Larissa Juliana, Gessé Ascioli e Aline Mello. Entre os assuntos de hoje do nosso portal, Larissa vai trazer atualizações sobre o caso do padre Ayrton Freire. Larissa, um bom dia para você. Oi, Almi, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando aqui o AB1. Olha, a atualização é que a Justiça de Pernambuco revogou a prisão domiciliar do padre Ayrton Freire, que é acusado de estupro. Ele estava preso em prisão domiciliar e aí a Justiça revogou e concedeu liberdade ao religioso. Daqui a pouquinho eu vou voltar trazendo mais informações sobre isso, Almi. Combinadíssimo, viu, Larissa? Gessé vai falar sobre algumas novidades que foram anunciadas sobre o procedimento de solicitação do benefício de prestação continuada, o BPC. Gessé, bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, houveram algumas atualizações que diz respeito inclusive ao processo, de busca pelo BPC. Daqui a pouco a gente vai trazer essas informações junto a um advogado para entender melhor como é que vai funcionar esse processo a partir de agora. Mudanças que significam muito, inclusive, nesse processo, no andamento desse processo para retirada aí, desses valores relacionados ao BPC. A gente chega daqui a pouco trazendo mais informações. E quarta-feira também é dia de falar sobre as oportunidades do mercado de trabalho aqui em Caruaru e em toda a região. Ou seja, no AB1 de hoje tem AB Emprego. Não é isso, Aline? Bom dia. É isso, Almi. Muito bom dia para você, bom dia a todos. Hoje, somando Caruaru, Bezerros e Santa Cruz, são mais de 230 vagas. Daqui a pouco, a gente conta mais sobre isso e também vamos falar sobre NR1, que é uma norma regulamentadora que define regras para garantir saúde e segurança do trabalhador e também sobre contrato intermitente. Como é que funciona? A gente descobre já com a ajuda de um especialista, Almir. Muito bem, Aline, Gessé e Larissa, estamos juntos nesse AB1. E hoje tem visita aos arquivos da TV Asa Branca. Em comemoração aos 35 anos da emissora, a gente segue rememorando a passagem do tempo e os registros do nosso jornalismo. Hoje vamos revisitar uma época em que os cinemas de rua estavam presentes aqui em Caruaru também. É no seu AB1 que está começando agora. Muito bem, agora 11 horas mais 50 minutos, estamos juntos e ao vivo aqui na telinha da TV Asa Branca, pelo G1 Caruaru e região e ainda pelo Globoplay. Tem o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Olha ele aí do lado. Então vamos ver como é que está o tempo aqui em Caruaru nesse instante. Olha aí, a previsão aponta um dia de sol entre nuvens. Podem ocorrer chuvas passageiras ao longo da tarde e da noite também. A temperatura nesse instante está marcando 25 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19. E agora tem informações chegando da nossa redação com Larissa Juliana. A gente começa falando sobre novidades, sobre atualizações a respeito do caso do padre Ayrton Freire. Não é isso, Larissa? Exatamente, Almi. Bom dia novamente para você e também muito bom dia para todo mundo aqui que nos acompanha nesse AB1. E a Justiça de Pernambuco revogou a prisão domiciliar do padre Ayrton Freire, que foi acusado de estupro pela personal stylist Silvia Tavares, além também do motorista dele. A Justiça tomou essa decisão depois de quase 3 anos de prisão domiciliar do padre, porque o juiz entendeu que o tempo da medida já era longo demais. O padre responde a acusações de estupro e o processo continua em andamento. O Ayrton Freire estava em prisão domiciliar desde julho de 2023. Antes disso, ele chegou a ser preso preventivamente após denúncias de violência sexual que ganharam repercussão nacional. Na decisão que foi tomada agora recentemente, o juiz afirmou que manter a prisão domiciliar já não era uma medida proporcional
ao momento atual do processo. Ele também destacou que a defesa não provocou atrasos e que o padre cumpriu todas as determinações da Justiça durante esse período. Segundo o juiz, os adiamentos das audiências aconteceram por causa dessa complexidade do caso e também de algumas testemunhas da audiência que não compareceram e também por conta da necessidade de repetir um depoimento. Para o juiz, esses fatores não podem ser atribuídos aos réus e, com isso, a prisão domiciliar foi substituída por outras medidas cautelares que o padre deverá cumprir enquanto o processo continua. Em março desse ano, o padre Ayrton Freire, da Fundação Terra, foi absolvido em uma das ações penais ligadas ao caso. Na ocasião, a Justiça entendeu que as provas técnicas contrariavam pontos importantes da versão apresentada pela denunciante e as demais ações, no entanto, seguem em tramitação e ainda não tiveram julgamento. Esse caso continua tramitando na Justiça. A defesa do padre afirmou que a decisão corrige o que chamou de excesso na duração da prisão domiciliar e reforçou que a medida não interfere no andamento do processo. A Justiça também destacou que a decisão que foi tomada ontem não significa o fim do caso. As acusações restantes continuam sendo analisadas e ainda serão julgadas. O padre é acusado de cometer essa violência sexual contra uma fiel, que era inclusive amiga dele, e também o motorista dele teria cometido esses abusos a mando do padre, segundo a suposta vítima. E aí a gente vem acompanhando todas essas informações e atualizações e trazendo no nosso portal G1 Caruaru e Região. Almir? Larissa, a gente segue acompanhando esse caso, sim, e o G1 também segue acompanhando aquele caso do ex-secretário de Calumbi. Ele chegou a ser preso, inclusive, né, Larissa? Exatamente, é o secretário de Lazer e Esporte, ex-secretário do município de Calumbi, que fica no Sertão, que foi a júri popular, responde a júri popular por tentativa de feminicídio. Ainda não há uma data definitiva para o julgamento, mas esse sargento reformado da Polícia Militar está preso desde dezembro do ano passado. Ele foi exonerado do cargo 3 dias antes do crime, teve a arma apreendida e também permanece no Centro de Reeducação da Polícia Militar em Abreu e Lima. Essa decisão foi anunciada após a primeira audiência do caso, realizada na 3ª Vara do Tribunal do Júri no Recife. Segundo a denúncia, Luísa Barros foi agredida com um bastão de madeira dentro do apartamento onde o casal morava, no bairro de Santo Amaro, no Recife. Ela fazia tratamento contra um câncer no fígado e se abaixou para pegar um remédio quando foi atingida na cabeça. A vítima foi socorrida por um vizinho que ouviu os pedidos de ajuda dela. Ela levou 40 pontos no rosto, teve 2 dentes quebrados e também precisou passar por uma cirurgia de reconstrução facial. E durante a audiência, Luísa prestou o depoimento por cerca de 2 horas. Depois ela afirmou que reviver esse episódio é muito difícil, mas disse que busca justiça. Ela também declarou que teme pela própria segurança e também pela segurança dos filhos. Além da vítima, o acusado foi ouvido por videoconferência diretamente do presídio. Ao todo, a Justiça também ouviu 14 testemunhas, entre indicadas pela defesa e também pelo Ministério Público, que é o autor da denúncia. Agora o processo segue para julgamento pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco e aí o ex-secretário de Calumbi, o numeriano Luiz de Sá, vai responder à júri popular por tentativa de feminicídio. Almir? Assuntos que estão no nosso portal, o G1 Caruaru e Região. Larissa, muito obrigado pelas informações, hein? Bom trabalho para você. Eu que agradeço. Um ótimo dia para você e também para todo mundo que acompanha aqui o AB1. Muito obrigado. Agora 11h56. Vamos falar agora sobre uma novidade para solicitar o benefício de prestação continuada, o BPC. Uma nova lei determina que a entrevista domiciliar seja obrigatória para alguns casos. Então, vamos entender melhor esse assunto com o Gessé Acioli, que está com a gente ao vivo nesse AB1 também. Gessé, uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando, principalmente para quem está aí nesse processo, para conseguir o benefício de prestação continuada.
existem algumas alterações agora a partir de atualizações que a gente vai entender principalmente em relação ao início desse processo. Eu estou aqui com o Jaderson Santos, que é advogado especialista no tema. Doutor, quando a gente fala sobre essas atualizações, o que é que na prática vai mudar para as pessoas que vão requerer o benefício? Boa tarde. Boa tarde, Gessé, Almir e todos que estão nos vendo. Bem, a portaria 1199, ela vem trazer algumas adequações à Lei 15.077 de 2024. O que é que essa lei ela diz? Que essa lei é de 2024, que as pessoas que moram sozinhas e precisam atualizar o CAD único, normalmente no CRAS, ela precisa receber a visita social na sua residência para confrontar as informações ditas com o que realmente está acontecendo na realidade. Só que o que acontece? Pouco pessoal para realizar essas visitas. E aí o Ministério Público Federal entrou com a ação civil pública para adequar isso. E através dessa ação civil pública houve um acordo entre o INSS e o Ministério Público Federal que surgiu essa portaria 1199. Mas enfim, o que é que ela traz? Ela regulamenta essas visitas nas casas das pessoas que recebem BPC nas atualizações ou nas que vão requerer o BPC, que é o BPC LOAS, né, o Benefício de Prestação Continuada. Essa lei, essa portaria, ela fala que essas visitas começarão a acontecer a partir do dia 1º de julho de 2027, ou seja, não é de imediato. Tem um prazo aí de aproximadamente 1 ano para que isso aconteça. Mas a principal mudança que trouxe nessa portaria foi a seguinte: antes o que a lei dizia que era para ser uma visita nas famílias unipessoal, essa portaria ela traz um artigo a mais, dizendo que todas as famílias que requererem atualização do seu cadastro para manutenção do BPC ou abertura do cadastro para obter o BPC, agora precisarão receber essas visitas nas suas casas. Mas a pergunta é, como isso vai acontecer? Hoje, na nossa realidade atual, na visita de uma pessoa só, já tem pessoas esperando meses. Imagine a partir de agora, a partir de dia 1º de julho. Como serão essas visitas? 1 mês, 2 meses, 4 meses? Quem precisa desse benefício não pode esperar tanto. Então a maior e principal mudança que houve com essa portaria é justamente essa exigência para as famílias que, não apenas agora de uma pessoa, mas todas as famílias que recebem BPC LOAS, terão que, no momento da atualização, receber essa visita em sua casa. Doutor, muito obrigado pelas explicações. Explicações importantes aqui do doutor Jaderson Santos sobre esse tema que é tão importante para quem, inclusive, está agora nesse processo de atualização ou né, de requerimento do benefício. Nesse caso agora com essas atualizações, mas começando a valer a partir do ano que vem. Então a gente traz as informações sempre atualizando aqui o nosso telespectador. Almir. Exatamente, Gessé. E com essa antecipação é muito importante, né? Para que a gente vá entendendo como é que vai funcionar, né? Cada uma dessas mudanças, enfim, mexe com a vida de muita gente. Então, muito obrigado pelas informações, Gessé. E agora tem momento WhatsApp, pessoal. Quem mandou um vídeo pra gente foi o Marcelo Augusto. Ele mora no Cidade Jardim, aqui em Caruaru, e está reclamando dos buracos numa avenida do bairro. Vamos ver? A situação, como se encontra aqui na Avenida Porto Valença, aqui, na via Parque aqui, ó, sentido aqui, Rendeiras, Coab Trailer. É buraco dos carros passando. A situação dos carros aqui, ó. Base estoura. Tá uma bagaceira aqui, tá triste, só Jesus na causa. Meu Deus do céu, tá difícil aqui, ó. Sério, a situação. É buraco, com força. Que situação, hein, Marcelo? A gente entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras de Caruaru. Aí eles disseram que, em relação a essa demanda de manutenção da pavimentação dessa avenida, uma equipe vai ao local para realizar o levantamento da manutenção necessária. A gente está vendo aí que, de fato, precisa de uma manutenção profunda para resolver esses problemas e a gente vai torcer pela chegada dessas equipes por aí, viu, Marcelo? Vamos seguir acompanhando essa situação. Lembrando que você também pode e deve participar do Momento WhatsApp. É fácil, você grava um vídeo com o seu celular aí mostrando o problema no seu bairro e manda pra gente pelo 99198-8212. Facinho, né? A gente está aqui esperando. Agora vamos para o intervalo e ainda nessa edição a gente vai falar sobre um atleta aqui de Caruaru que vai encarar desafios super importantes, hein? É o Thiago Costa.
é uma fera dos pedais e a gente vai trazer todos os detalhes logo mais no AB Esporte. O seu AB1 volta já, 12h, 1 minuto agora. Então, o seu AB1 está de volta e a gente vai dar uma olhadinha na movimentação do trânsito aqui em Caruaru, hein? Olha aí, imagens ao vivo do centro da cidade, mais propriamente ali da rua Visconde de Inhaúma. A gente está vendo a movimentação também bem tranquila, o dia parece agora ensolarado, né? A gente percebe aí pelo reflexo da luz do sol no asfalto, pouca gente circulando por ali, a movimentação bem de boa nesse momento no centro de Caruaru, na rua Visconde de Inhaúma. E a gente vai seguindo com o seu AB1. É isso, ó. 12h, 3 minutos, está na hora do seu direito aqui no AB1 e hoje a gente vai falar sobre os juros abusivos cobrados pelas instituições financeiras. Isso gera uma dor de cabeça, né? Gessé Ascioli está voltando e vai conversar com a gente a respeito desse assunto agora, Gessé. Pois é, Almi, esses juros abusivos que estão dentro desses muitas vezes serviços ali, né, que são prestados, mas que são exorbitantes os valores, muitas vezes o superendividamento vem através de um empréstimo que não é totalmente consentido, não foi totalmente explicado, tudo isso gera o famoso superendividamento. Por isso eu estou aqui com o Felipe Menezes, que é advogado, e vai conversar conosco agora, doutor, em relação a essas questões do superendividamento, desses juros abusivos. De modo geral, qual é o direito do consumidor do ponto de vista a entender que existem juros, mas que não podem ser exorbitantes dentro daquela matemática que foi feita para o negócio que foi fechado? Boa tarde. Boa tarde. O contrato ele tem que ter boa fé de ambas as partes. Aquele que oferece o produto mostrar o custo efetivo total, né, o CET, o custo efetivo total dessa contratação. Para que a pessoa, qualquer um, o aposentado, o pensionista, o cidadão que adquire um empréstimo, ele não olha só para o tamanho da parcela, mas qual é o custo total, o que é que está embutido nele, o seguro, os juros, quando é que essa dívida será paga. Então é preciso agir com transparência com o consumidor para que ele esteja contratando na autonomia da vontade dele e não venha a comprometer a sua subsistência, não é mesmo? Ele tem que ter dinheiro para se alimentar, pagar a sua energia, pagar as suas contas. E o superendividamento ele acaba engolindo a renda total do consumidor. Quando a gente fala sobre a aquisição desse tipo de produto, desse tipo de serviço, é importante deixar bem claro, porque a gente tem muito desse superendividamento ligado a pessoas que são leigas a esse tipo de assunto, né? Muitas vezes o aposentado, muitas vezes o pensionista, alguém que não conhece do assunto. Então, fechar um contrato com essa má-fé, né, que não há um esclarecimento total, pode gerar a possibilidade de uma contrapartida de quem contratou fazer ali a sua reclamação diante desse contrato? Claro, vamos usar o exemplo do pensionista ou aposentado do INSS. Muitas vezes ele é assediado mesmo pela empresa que oferece aquele crédito, sem dizer ao aposentado o custo total dele. E muitas vezes até faz a contratação direto no consignado e já começa a descontar na folha de pagamento do aposentado sem que ele nunca tenha solicitado. Ou às vezes o aposentado dentro do próprio aplicativo dele recebe um crédito que ele nunca solicitou e ele vai e começa a pagar e vai comprometendo a sua renda. Nesses casos em específico, ele pode até comunicar ao INSS que aconteceu essa contratação de consignado sem o consentimento dele, procurar o órgão do PROCON e procurar o próprio Poder Judiciário para anular o contrato, especialmente esses que foram feitos à distância, sem o consentimento presencial do indivíduo. Quando a gente fala dessa questão, a gente fala de valores. É possível ter um ressarcimento daquilo que foi perdido diante de um contrato mal explicado? A questão do superendividamento não pode ser confundido com fazer empréstimo sem responsabilidade e achar que você não vai pagar. É para pagar, mas a oferta também deve ser ponderada. Então, a ideia aqui é que o consumidor possa ser ressarcido dos valores abusivos dessa contratação. Se ele não contratou, ele poderá receber o valor integral, né? Se houve má-fé, ainda com o recebimento em dobro, que a gente chama de repetição do indébito em dobro ao consumidor. Mas aí, nesse caso, a má-fé precisa estar provada.
Doutor, muito obrigado pelas informações, explicações de hoje. Doutor Felipe Menezes nos ajudando a compreender sobre essas questões relacionadas ao superendividamento, as questões de juros abusivos em contratos que são firmados muitas vezes sem o consentimento das pessoas. E aí, a gente lembra que o nosso quadro acontece sempre toda quarta-feira. Você pode mandar a sua dúvida, seu questionamento, para a gente tratar aqui com um especialista para o WhatsApp DDD 81 99198 8212 e participar do quadro Seu Direito. Gessé Acioli para o AB1. Então, o AB Emprego está no ar também. A gente vai conferir agora as vagas disponíveis para hoje. Aline Melo está com a gente ao vivo e vai trazer. São tantas oportunidades. No comecinho do AB1, ela até somou essas oportunidades em relação a Caruaru e alguns municípios. Ou seja, muitas vagas para hoje também, né, Aline? Boa tarde para você. Muitas vagas, Almir. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Mais de 230, levando em consideração Caruaru, Bezerros e Santa Cruz. Só em Caruaru são 146 vagas. Vamos conferir. Caruaru. Viu só quanta oportunidade? Para conferir mais informações sobre essas vagas de Caruaru, é possível vir presencialmente aqui na Casa do Trabalhador, que fica na rua Floriano Peixoto, número 147, no centro de Caruaru. Funciona sempre de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Também é possível entrar em contato por telefone, no número 3719-9480. Mas a gente lembra que tem oportunidades em outras cidades também. Eu citei para vocês no comecinho Santa Cruz do Capibaribe, né, que está com 61 vagas. Algumas delas, 14 vagas para vendedor interno, 8 vagas para operador de caixa, 6 vagas para atendente de farmácia. Bezerros também tem oportunidade, 25 vagas. Algumas delas, 10 vagas para vendedor pracista, 3 vagas para auxiliar de linha de produção, 3 vagas para serralheiro. A gente lembra que tem outros municípios, outras oportunidades. Basta conferir cedep.pe.gov.br, Almir. Muito bem, Aline Melo, muito bem. Inclusive, a gente segue aqui com o AB Emprego, falando sobre outros assuntos do mercado de trabalho. Agora, por exemplo, a gente vai falar sobre uma norma que garante a proteção física e mental dos trabalhadores e das trabalhadoras. Que norma é essa, hein, Aline? Essa norma, Almir, tem a sigla NR1.
Porque é a primeira, apresenta várias regras gerais para garantir a segurança do trabalhador no ambiente do trabalho, mas quem explica muito melhor para a gente é a advogada Cíntia da Paz, que está com a gente mais uma vez. Boa tarde, Cíntia. Nos conte aqui o que é essa norma, a NR1. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Bem, a norma regulamentadora 1, a gente pode dizer que ela é a norma mãe de todas as NRs que tenta prevenir e orientar as doenças de trabalho. E quais são algumas das regras, por exemplo, que essa norma traz? Bem, existe uma inovação, né, porque normalmente se tratava só de acidentes químicos, biológicos, físicos, e agora ela agrega as doenças psicossociais, que é o famoso burnout, que é o esgotamento físico e mental, depressões, ansiedades. Ela previne, ela dá orientações de como a empresa evitar com o planejamento de gerenciamento de risco. Como é que o trabalhador pode comprovar que, de fato, essa situação veio do trabalho, né? Que essa condição psicossocial surgiu depois do trabalho? Bem, a importância dos dois lados. A empresa ter os exames admissionais, os exames periódicos em dia, porque essa é a única forma da empresa comparar, assim como o funcionário, se é uma doença pré-existente, uma doença que a gente chama também de concausa, que às vezes é uma doença que está juntinho com o trabalho. Imagine que eu jogo vôlei final de semana, então tenho um esforço no ombro, mas eu também trabalho digitando. Então, para relacionar as duas, a importância da empresa ter continuidade nos exames periódicos. Essa mudança na NR1 é recente, né, com relação a acrescentar também questões psicossociais. Já foi regulamentado? Como é que está atualmente? Já é regulamentado. Inclusive, o INSS tem recebido uma demanda bastante grande, né, desses tipos de doenças psicossociais, em virtude disso, né, que a lei sempre vem depois dos fatos sociais, então já tem essa regulamentação. E como é que o trabalhador pode fazer, tem direito a quê, depois que comprova que, de fato, teve esse problema depois do trabalho? Bem, identificado e comprovada a causa, ele tem o direito ao afastamento pelo INSS, vai receber o benefício, tem 15 dias pagos pela empresa, os primeiros 15, depois ele é afastado pelo INSS para ele ter esse tempo de melhoria, de tratamento, até o retorno ao trabalho. Maravilha, muito obrigada, Almir. Primeiro assunto, já combinamos aqui, tem mais um pela frente, né? Exatamente, Aline, temos sim, né? Porque tem um outro assunto que fala sobre o contrato de trabalho intermitente, não é não? É uma modalidade da CLT em que o empregado presta serviços de forma não contínua. Sobre essa modalidade, vamos aproveitar para entender quais são os direitos e deveres do colaborador, hein? Então, a gente continua com a Cíntia aqui para responder sobre isso, contrato intermitente. Tem muita gente que nem conhece essa modalidade, né? Como é que ela funciona na prática, Cíntia? Bem, foi inovação que a reforma trabalhista trouxe desse tipo de contrato que tem um período de inatividade. Então, para empresas que trabalham em períodos sazonais, às vezes um buffet, por exemplo, que é só final de semana, então tem essa semana de inatividade, então a empresa convoca aquele funcionário, a lei regulamenta que seja convocado 3 dias antes e o funcionário ele tem que aceitar até um dia antes. Esse contrato fica vigente por 1 ano, por exemplo, né? Então, ele precisa estar disponível ao longo desse período, ao longo desse ano. Mas ele pode acumular outros vínculos trabalhistas também, além desse? Sim, a lei não regulamentou esse tempo de vigência do contrato. Então, pode ser durante anos. E o funcionário, obviamente, pode ter outros vínculos de CLT, inclusive, que não sejam incompatíveis com o horário, nem com a natureza do trabalho, vamos dizer, não pode trabalhar para um concorrente, por exemplo. Então, tem que ter compatibilidade. E o trabalhador não pode ficar sem ganhar dinheiro, porque nesse período de inatividade, ele fica sem receber. Ele recebe por cada dia que trabalha, no dia que trabalha, como é que funciona esse pagamento? Exatamente. Assim que a empresa convoca, estabelece o período que ele vai trabalhar, ele recebe, não pode ser menos que 1 hora de salário mínimo, então o funcionário pode dividir 220 horas mensais pelo salário mínimo, vai dar o valor de hora trabalhada. Então, ele recebe por essa hora trabalhada. No final desse período, ele tem como se fosse uma mini rescisão.
ele vai receber o saldo de salário, férias proporcionais, 13º, ele recebe tudo naquele final do período. Quais são os principais desafios desse tipo de contrato, principais problemas que às vezes as empresas acabam cometendo? Pela falta de cultura, então a empresa pode interpretar que o funcionário está ali 100% à disposição. E nessa convocação, por exemplo, mesmo sendo os 3 dias, o funcionário não vai estar disponível e ele pode recusar em virtude que é um planejamento, né? Então, assim, ele não vai ter, se ele recusar em virtude que está trabalhando em outro lugar naquele período, ele não vai ter nenhuma penalidade quanto a isso. Então, essa falta de planejamento da empresa como do funcionário, o colaborador também pode esperar demais e ficar sem receber, pode depositar o INSS, é um pouco menor, porque é aquele período, né, proporcional. Então, o empregado ele tem que ter essa proatividade de ir no INSS, ver como é que está, se precisa complementar. Então, esses são os principais desafios. Nesse tipo de contrato, funciona como os demais também com relação a desligamento? Sim, funciona como os demais. Mas aí, a rescisão, quando o contrato é definitivamente cancelado, quase não tem valores a receber. Vai ter o FGTS retido, né, os 40% de multa, mas como essa rescisão ela é de uma certa forma antecipada, então a rescisão fica assim bem pouquinho. Muito obrigada, Cíntia, pelas suas explicações. Almir, volto com você. Muito obrigado, Aline. Esse foi o nosso AB Emprego de hoje, hein? Semana que vem tem mais. Valeu, Aline. Bom trabalho para você. E vamos seguindo porque ao longo da nossa caminhada a gente sabe que o momento da morte é bem delicado, mexe profundamente com a família, com os amigos, enfim, é um assunto de fato delicado. Durante esse processo tem a hora do sepultamento e além do cumprimento desse rito, muitas vezes existem os gastos, claro. Mas olha, é possível ter direito à realização do enterro de forma gratuita também. Veja na reportagem. Em um momento delicado, a morte se mostra ainda mais cruel para algumas famílias. O sepultamento é uma despesa que chega sem avisar e muitas famílias não conseguem se programar financeiramente para isso. Mas a lei garante que para pessoas de baixa renda, esse sepultamento seja garantido de forma gratuita, como é feito aqui nesse cemitério particular de Caruaru. 20% desses túmulos são destinados para famílias carentes. Dos 10 mil túmulos, 2 mil ficam disponíveis para quem mais precisa. O Parque dos Arcos, as quadras que a gente chama tipo parque, todas elas são iguais, inclusive a que é atendida também a prefeitura é igual a qualquer quadra particular. E a equipe é a mesma. Então o serviço que é disponibilizado para o particular é também disponibilizado para as famílias carentes. Quanto tempo esse corpo e os restos mortais vão ficar nesse jazigo? Em média, são 3 anos, que é o que estabelece a Secretaria de Saúde de Caruaru. Após esse período, é removido para um ossuário coletivo e esse jazigo é disponibilizado para outra família carente. A secretária executiva de Serviços Públicos e Sustentabilidade de Caruaru explica que todos os 21 cemitérios do município possuem covas para a população vulnerável. Tendo em vista que o número de vagas hoje está um pouco reduzido devido à quantidade de covas que já estão ocupadas, é verificado a localidade da pessoa que faleceu, onde ela faleceu. Se faleceu aqui no município, aqui na cidade, a preferência é que ela seja enterrada aqui dentro da cidade de Caruaru, dentro do município. Caso ela seja da zona rural, é verificado também a possibilidade de vagas nesses locais que ela residia, nesse distrito que ela residia, para realmente realizar essa inumação. Caso no município não tenha vagas, no município, na cidade não tenha vagas, a gente procura realmente um local mais próximo para que a família possa realizar de forma digna esse enterro desse seu familiar. A população de baixa renda também pode conseguir o auxílio funeral. As pessoas que realmente sejam consideradas com vulnerabilidade social, elas têm o direito de enterrar seu ente querido sem nenhum custo aqui no município. Hoje nós dispomos da possibilidade do enterro, da inumação, sem o pagamento da taxa. Então, o que é que precisa para que seja comprovado isso? Que a pessoa procure a Secretaria de Ação Social, comprovando realmente a vulnerabilidade, ela tem o direito de fazer o enterro, a inumação do seu ente, sem a necessidade de pagamento da taxa. Dependendo da situação, inclusive tem até o direito do auxílio funeral.
Esta advogada complementa, mesmo com os requisitos, a família não passa a ser dona do jazigo. É como se o túmulo ficasse emprestado por um tempo. A partir do momento que é concedido àquela pessoa, ao usuário, é concedido o direito de uso. Essa pessoa ela não é proprietária do terreno, principalmente do cemitério público. Então vai ser concedido àquela pessoa o direito de utilizar aquele terreno para que seja realizado o enterro do seu familiar. Tem um limite? Então, não tem um limite previsto em lei. Vale salientar que a lei municipal é que vai reger tanto as condições quanto o prazo de que aquela pessoa pode estar utilizando aquele terreno. Para outras informações sobre esse serviço no Cemitério Parque dos Arcos, o telefone para contato é o 81-3723-1888. E para saber sobre os serviços oferecidos pela Prefeitura de Caruaru, é só entrar em contato pelo WhatsApp 819-8384-4009. Meio-dia, 23 minutos. Vamos ver como é que está o tempo lá no Agreste Meridional agora? Vamos dar uma olhadinha em Garanhuns. Imagens ao vivo para você na terra do Festival de Inverno. O dia deve ser assim, com muitas nuvens. Podem ocorrer chuvas rápidas e isoladas ao longo da tarde e da noite também. Agora, os termômetros estão marcando 25 graus e a temperatura mínima prevista é de 19 graus. Bom, simbora para o intervalo agora. Na volta, a gente vai falar sobre uma fera dos pedais aqui de Caruaru, que tem grandes desafios pela frente, lá no estado de São Paulo, inclusive. É o Thiago Costa. E mais, hein? Vamos curtir os gols da galera, os gols dos nossos craques, os gols do GE. A gente volta já, meio-dia, 24 minutos. Então estamos de volta com o seu AB1, meio-dia, 26 minutos, e a gente vai ver um pouquinho mais da movimentação do trânsito aqui em Caruaru. Olha só, a gente está vendo o comecinho dessa tarde de quarta-feira, ensolarada, inclusive muitos veículos circulando no centro da cidade, nessa câmera que fica ali na Avenida Rio Branco, olhando para Manuel de Freitas, lá em cima, E os veículos nos dois sentidos aí, inclusive com destino à rua Armando da Fonte, na parte mais alta, exceto aqueles veículos que fazem uma conversão à direita e sobem pela Manuel de Freitas, né? E esses que passam na base do seu vídeo estão saindo ali da Armando da Fonte, né? E a gente tem essa movimentação ao vivo para você. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo também, em algumas cidades aqui da nossa região, Agreste, Zona da Mata, Sertão, aqui no Agreste Pesqueira, mínima de 18, máxima de 27 graus. Tá vendo aí? Jaqueira, na Zona da Mata, mínima de 20, máxima de 26 graus. E Calumbi, no Sertão, mínima de 22, máxima de 32 graus. Agora a gente vai seguir para o AB Esporte. Ontem foi noite de comemoração para duas equipes do vôlei aqui de Caruaru e Herbert Ramos está com a gente para trazer todos os detalhes da festa, inclusive. Não é isso, Herbert? Boa tarde. Boa tarde, Almir. Boa tarde para todo mundo ligado no nosso AB1. Ontem a gente noticiou por aqui as finais da Copa Caruaru. E depois de duas partidas emocionantes, já temos os campeões e as campeãs do torneio. Então, você vai conferir aí na tela. Na primeira decisão da noite, o Central Vôlei Feminino venceu o Mandacaru e faturou o pentacampeonato da Copa Caruaru. Essas meninas do Central são feras demais. Patativa brilhou mais uma vez e fez a festa de um bom público que acompanhava a partida na quadra da Escola Santos Anjos, lá no bairro Kennedy. Já na final masculina, que você também está acompanhando algumas imagens, o J6 Vôlei venceu o J6B por 2-1 e conquistou o tricampeonato da mesma competição, da Copa Caruaru. Outra equipe que também está de parabéns e vem sendo uma das protagonistas da modalidade aqui no interior. Então, parabéns às meninas do Central, parabéns aos rapazes do J6 Vôlei. Essa turma toda foi campeã, foram campeões com todos os méritos e agora é curtir, né, Almir? Exatamente, curtir muito, porque a gente sabe que é muito esforço para chegar até aí, não é, Herbert? Tem os treinos, tem aquelas questões relacionadas à organização do tempo, porque tem gente que trabalha e é atleta também. Então tem que se organizar direitinho para estar ali na quadra fazendo bonito e fazendo a festa. Parabéns para todo mundo! E agora a gente vai falar sobre um ciclista aqui de Caruaru que está pronto para representar a cidade em grandes competições. Não é assim, Herbert? Exatamente, meu amigo. O Thiago Costa será o único representante caruaruense na disputa do Campeonato Brasileiro. E além de alimentar
esse sonho do Campeonato Brasileiro, ele também tem o objetivo de disputar um torneio mundial. O repórter Franklin Portugal foi conferir um pouco mais da preparação desse atleta. Foco e olho no aprimoramento. Assim, Thiago Costa mira os desafios que tem pela frente, mas sem esquecer também do passado. As medalhas e troféus contam uma história dele de 17 anos nas competições com bike. Thiago também tem como aliada a tecnologia. Esse é um ambiente clínico, né, completo, e aqui eu estou com um rolo Smart, que é um rolo que me permite ter todas as métricas para mim fazer um treino com excelência. Claro, quando o clima deixa, tem muita pedalada por diversas áreas de Caruaru. É que o caruaruense Thiago Costa tem etapa do Campeonato Brasileiro no XCO Cross Country Olímpico em Campos do Jordão, São Paulo, de 22 a 26 de julho. Categorias são várias, a minha é A2, é uma prova muito dura, é um circuito extremamente técnico. Tem um sobe, desce, saltos, valas, pedras, que é o famoso Rock Garden. É uma prova que ela não é o mais forte, mas sim também o mais técnico que vence. São mais de 30 atletas na minha e eu estou pronto para representar o povo, representar Caruaru. Nesta mesma competição, Thiago foi o caruaruense que conseguiu a melhor colocação até hoje, um 8º lugar em 2024. Então, é tentar fazer melhor desta vez. A agenda de Thiago continua por este mês de agosto e é na vibe internacional. O atleta tem 2 compromissos no Chile. Não promete ser fácil, mas ele já vem mostrando que tem potencial. Essa do Chile é dia 8/8, é Plácio, e dia 16/8, La Flagra. São 2 provas internacionais, provas que eu consiga entender qual é o nível que eu estou, não só aqui, mas também fora. Então são provas importantes para elevar e entender o meu nível. O XCO ele é uma prova que ele simula para o atleta ele ser extremamente técnico e resistente com a força bruta, porque ele a todo custo ele vai estar subindo, saltando, descendo, escalando. Então assim é uma prova muito técnica, dura, e toda prova ela tem que ser igual. O tempo e as voltas. E esse Mundial, caso eu consiga ir, seria o primeiro do estado todo a estar representando um Mundial de XCM Maratona, que é outra modalidade. Todas as conquistas que ele possa conseguir neste segundo semestre são importantes. E ao mesmo tempo, é o preparo que ele precisa para o Mundial. Thiago Costa é fisiologista do esporte, medindo nele mesmo cada ponto que pode ser melhorado. Tá vendo aí que barato? E é esse desafio mesmo, né, Herbert? A gente vê esses atletas como também são voltados para atividades solitárias durante os treinamentos, como a gente vê nessas imagens, né? Claro que a gente entende o caráter coletivo também, não é? Porque muita gente participa de muitas provas, mas tem esses momentos aí, que é o atleta e ele mesmo nesse período de preparativos. Inclusive, é verdade que ele viajou hoje, Herbert? É isso aí, Almir. O Thiago Costa, que a gente acompanhou nessa reportagem, viajou hoje, está a caminho de Campos do Jordão, onde ele vai disputar aí o Campeonato Brasileiro de Ciclismo na categoria XCO. Depois ele vai para o Chile no comecinho de agosto, na categoria XCM, para buscar, quem sabe, uma vaga no Mundial. A gente vai seguir acompanhando e na torcida pelo sucesso do Thiago e de outros atletas que representam tão bem várias modalidades aqui no interior. Então a gente fica na torcida pelo sucesso de todo mundo, Almir. Isso, torcida total. E além do Thiago, tem muita gente que se desafia nos esportes mesmo. Uma das práticas que vem ganhando muita popularidade, como a gente tem percebido, é essa questão da corrida de rua, né, Herbert? É isso aí, Almir. A modalidade da corrida de rua vem atraindo cada vez mais competidores, simpatizantes aqui na nossa região. O Gessé Scioli fez uma reportagem explicando números e a importância desse crescimento. Se liga só. Tem se tornado cada vez mais frequente ver esse tipo de cena. Pessoas correndo na rua, uma prática que proporciona cuidados com a saúde e o desenvolvimento pessoal de diversas formas. O número de provas de corridas de rua no Brasil tem crescido consideravelmente. Em levantamentos recentes, no intervalo de 12 meses, esse número cresceu de 2.800 provas oficiais para 5.300 apenas em um ano. Isso faz com que esse crescimento seja observado em diversas cidades. Em Caruaru, por exemplo,
O salto foi de 11 corridas em 2023 para 18 corridas apenas até o 7º mês deste ano, o que representa mais de 70% de crescimento. É um movimento que, ao todo, representa 15 milhões de pessoas envolvidas nesses eventos, movimentando cerca de R$1 bilhão na economia. Estudos apontam também uma busca pela corrida maior entre pessoas com idades entre 34 e 38 anos. Nas provas, o tempo médio para amadores é de 32 a 40 minutos nos 5 quilômetros e de 58 minutos a 1 hora e 6 minutos nos 10 quilômetros. O perfil do corredor de rua brasileiro é composto na grande maioria por mulheres, representando 50 a 52,4% dos concluintes nas provas. Já a classe social dominante é a classe C, representando 43% da base de praticantes. Muitas pessoas foram impactadas por esse fenômeno, seja participando das corridas ou até mesmo dentro de uma cadeia de prestação de serviços para esse tipo de evento. Astley trabalha com eventos há anos, mas foi durante um momento difícil para a humanidade, na pandemia, que ele descobriu junto à esposa o interesse por realizar uma corrida. O meu encontro com a corrida foi durante a pandemia. Eu venho aí há mais de 14 anos trabalhando com eventos e a gente que trabalha com eventos fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar. E isso mexeu muito com a minha mente, eu acredito que não só com a minha, mas todo mundo que mexe, que trabalha com eventos. E aí a corrida eu encontrei durante a pandemia e eu usei como uma terapia para não pegar possivelmente uma depressão. E de lá para cá eu tenho vivido a corrida. A expansão desse ecossistema está dividida em diversos pilares: participação e perfil, que englobam a corrida, consolidando-se como a 4ª atividade física mais praticada no Brasil. As provas possuem adesão expressiva e rápida, com inscrições que se esgotam em tempo recorde. O impacto econômico: o setor gera cerca de R$1,1 bilhão anualmente, apenas com inscrições, assessorias e produtos. Se for contabilizado o impacto do turismo esportivo, esse número chega a cerca de R$2,5 bilhões. Os destaques regionais ficam por conta do estado de São Paulo, liderando o ranking nacional com mais de 1.300 corridas anualmente, enquanto estados como o vizinho Alagoas registraram saltos proporcionais de 800% no número de provas. O calendário está repleto de eventos oficiais de grande porte e que integram diversos setores da sociedade. O Sindicato dos Lojistas de Caruaru, em parceria com o SESC, trouxe para a cidade uma das etapas do Circuito Nacional. Essa corrida foi extremamente desafiadora, para que a gente pudesse fazer na cidade, prestigiando todo o comércio de Caruaru, estabelecendo aí o percurso de 5 e 10 quilômetros. Então imagine o trabalho que deu aí junto aos órgãos competentes, a Prefeitura de Caruaru, para que a gente pudesse, com segurança, já que o movimento das corridas em Caruaru desde 2023 vem se profissionalizando. Você teve aí nos anos entre 2024 quase que dobrou o número de corridas, e a gente precisava profissionalizar. Em 2024 a Prefeitura estabelece aí todo o disciplinamento, todo o regramento para que isso possa acontecer de forma oficial. São cerca de 15 a 20 mil corredores, que essas pessoas participam de uma ou mais corridas. Por se tratar de um sindicato com total ligação ao comércio de Caruaru, a percepção de impacto desses eventos no mercado é algo que tem sido visto com bastante positividade. Hoje a gente recebe pessoas, corredores turistas, de várias cidades aqui circunvizinhas da nossa região. Caruaru é uma cidade polo, mas também de outros estados. E isso talvez fosse denotado só a locais de capital, como Maceió, como João Pessoa, como Recife. E aí você vê Caruaru sendo esse polo de destaque pela sua infraestrutura, pela capacidade de receber e de gerir todo esse comércio do entorno, os fotógrafos, a moda fitness, a moda que a gente já é, nosso polo de confecção, tudo isso girando em torno. Você tem aí nos estudos que a gente vem acompanhando, cerca de 300 a 400 mil que giram em torno de uma corrida quando ela acontece aqui na cidade. A gente está em julho, vão completar aí, a gente já tem quase 18 corridas realizadas no decorrer desse ano. Se continuar desse ritmo, a gente vai dobrar, vai passar novamente, vai viver o que a gente viveu lá em 2023 para 2024. E se depender dessa turma engajada, não vai faltar evolução para as corridas de rua, já que existe
muita força de vontade para continuar correndo. Muito bacana a prática da corrida de rua, melhorando a parte econômica da cidade e também melhorando a saúde de todos os participantes. Como a gente viu nessa reportagem, vai ser realizada aqui em Caruaru uma etapa do Circuito Sesc de Corridas. Será já no próximo domingo. Para quem quiser participar, as inscrições podem ser feitas pelo site que está aparecendo aí na sua tela, circuitodecorridas.sescpe.com.br, uma oportunidade muito bacana para a turma que gosta de uma corrida de rua se aventurar, né, Almir? Claro que sim, é muito bacana mesmo a participação dessa turma toda, assim como também é fundamental a participação dos nossos craques no Gol do GE. Conta pra gente, Herbert, o que é que vem por aí, hein? Tem gol bonito, Almir, tem golaço, tem gol de falta, enfim. Nós selecionamos mais alguns desses golaços e você confere agora com a gente mais uma edição do Gol do GE. Mais uma edição do Gol do GE no ar. Então vem-se embora dar uma olhada comigo nos gols mais bonitos aqui da região. Começando com o golaço do João Vitor, de Garanhuns. O João Vitor recebeu o passe do coleguinha e finalizou com categoria. Não deu chance para o goleiro e saiu comemorando. Gol de qualidade desse garoto que é muito bom de bola. Aqui em Caruaru, o Tássio, conhecido como Esquerdinha, soltou uma bomba de canhota para marcar. Bate e rebate na área, a bola sobrou para o Tássio, que honrou o apelido de Esquerdinha e deu um chutaço. A bola ainda bateu no travessão e na trave, antes de parar no fundo das redes. Valeu demais! Lá em Pesqueira teve gol de especialista em bola parada. Com direito à narração, confira comigo o gol do Washington. Primeiro repare na união de jogadores para definir quem ia bater essa falta. Parecia uma outra barreira. Decisão tomada, o Washington foi para a bola e bateu bem demais. Por cima da barreira, forte, no canto, não deu pro goleirão. Uma pintura. Volta com Washington. Golaço! O Jair, em Riacho das Almas, foi mais um cara que acertou um chute de longe. A bola subiu de um lado, quicou do outro e se apresentou bonita da vida pro Jair acertar uma bela finalização. Não teve jeito, golaço! Merecidamente aparece na nossa lista dos gols mais bonitos da semana. Toma! Encerrando a lista de hoje, temos o Professor Constantino, lá de Gravatá. Alô, Gravatá! Nosso craque tinha até torcida organizada. E quem é artilheiro tá sempre no lugar certo, na hora certa. O chute do amiguinho até foi na trave, mas no rebote, lá estava ele, o Professor Constantino. Esticou a perna, desviou e balançou as redes para fazer a festa da família e dos amigos. E com essa resenha a gente encerra mais um Gol do GE. Até a próxima, pessoal! Bacana demais conferir os golaços dessa turma. E outra coisa muito bacana é que coladinho aqui no AB1 tem o Globo Esporte. Sabrina Rocha traz os destaques pra gente. Boa tarde, Sabrina! Boa tarde, Almir. Boa tarde, Herbert. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o AB1. Gente, é o seguinte, há algo inédito no futebol brasileiro. Jogador que foi expulso de um jogo por fazer xixi em campo. Teve isso, viu? E foi com um jogador pernambucano. O Globo Esporte vai ter que falar desse treloso, que é atleta do esporte, inclusive. E o Leão joga hoje fora de casa. O técnico Gilmar Dalpozo está indo para o 4º jogo no comando do Leão e já está sentindo a pressão porque ainda não venceu. E você, alvirrubro, já pensou em ver o Náutico jogar com Dodô e Jean Carlos juntos? Pois é, amigos, o Dodô não só foi reintegrado ao grupo, como pode ser titular hoje contra o Londrina. Vamos trazer também as novidades do Santa Cruz. O atacante Quirino conseguiu a rescisão de contrato com o tricolor. O clube estava devendo demais a ele. O Globo Esporte vai contar toda essa história para você logo depois do AB1. A gente está te esperando. Beijão. Recado dado, assim que terminar o AB1, todo mundo continua ligado para acompanhar o Globo Esporte. E eu faço mais um recadinho aqui para vocês,
mais um lembrete, quem quiser ficar bem informado com as principais informações sobre o esporte regional, acesse lá o nosso portal de notícias esportivas, GE Caruaru e região. Almir, vou ficando por aqui. Até amanhã, meu amigo. Seu Herbert Ramos, grande abraço para você e até amanhã, hein? Valeu! O intervalo está chegando, pessoal. Na volta, vamos revisitar o Arquivo Asa Branca para relembrar o funcionamento dos cinemas de Caruaru, cinemas de rua. A gente volta já 12h, 44 minutos agora. Olha aí, o seu AB1 dessa quarta-feira voltou, 12h, 46 minutos, e tem mais trânsito para a gente ver, tem mais movimentação na cidade, dessa vez ali na rua Rui Limeira Rosal. Isso é que é tranquilidade, se a gente olhar direitinho. Olha só, esse trecho aí é muito importante por conta da conexão com vários bairros aqui de Caruaru. A gente sempre ressalta a importância dessa artéria, porque tem ligação com o bairro Santa Rosa, saudações para todo mundo por lá, Vassoural também, grande abraço, bairro Petrópolis, enfim, todo mundo que está com a gente nessa tarde de quarta-feira, acompanhando essa movimentação super tranquila, pelo menos nesse momento, na Rua Limeira Rosal. E chegou a hora da nostalgia no seu AB1. No Arquivo Asa Branca de hoje, a gente vai relembrar como era a movimentação dos cinemas de rua de Caruaru. Além disso, vamos relembrar também um quadro de cinema que fez parte da programação aqui da TV Asa Branca. Vamos ver juntos. Em 1992, a gente mostrava a baixa movimentação em 2 cinemas da cidade. A expectativa de movimento nos cinemas não é boa mesmo quando os ingressos ficam mais baratos, quase 50%. Esta promoção é válida para as quintas-feiras. No Grande Hotel, dá para se contar as pessoas que ocupam a sala de exibição. No Cine Maciel, o apelo ao parece dar mais resultado, mas não chega a lotar. Apesar da baixa movimentação, quem ia ao Cine Grande Hotel concedia entrevista à TV Asa Branca e explicava a motivação de irem curtir os filmes nas telonas. São poucas as pessoas que se dispõem a sair de casa para assistir uma sessão de cinema. Você tem o hábito de vir ao cinema? Só às quinta-feira mesmo. Por quê? Por causa da promoção? É da promoção, né? E às vezes não tem um filme muito interessante, a gente vem, preço razoável, dá pra vir. Quando existe um bom filme, a gente vem prestigiar. Mas essa baixa movimentação da época tinha um motivo. É o que consta nos nossos arquivos. Você lembra das locadoras de vídeo? Um dos principais concorrentes do cinema, além da televisão, são as locadoras de vídeo. Elas ganham disparado a preferência do público. Caruaru já tem cerca de 20. Algumas delas chegam a alugar 600 fitas nos finais de semana. Como é que anda o movimento? Ultimamente anda regular, já teve tempos melhores, em que a gente alugava muitas fitas, tanto no dia de semana como em final de semana. Apesar que desse plano Collor para cá, a crise aumentou muito. Então, muita gente que pegava num dia de semana 2 fitas ou 3 fitas, reduziu. Está pegando agora uma e no final de semana leva 3 fitas. Caiu muito o movimento. O fator que mais atrai público às locadoras é a variedade de filmes. Nesta locadora, por exemplo, existem mais de 4.000 títulos diferentes, abrangendo todos os estilos. O senhor prefere alugar uma fita do que assistir o filme no cinema? Principalmente em Caruaru os cinemas estão muito fracos, né? Dificilmente passa algum filme bom, então a gente tem mais opções aqui. É mais vantagem alugar um filme do que vê-lo no cinema? Por quê? Pelo comodismo, pelo fato de você estar em casa, não ter que sair até ao cinema. Agora, quando o lançamento é no cinema, então a gente procura sempre estar atualizado nesse sentido. Em 1996, os cinemas da cidade eram pauta mais uma vez. A reabertura do Cine Grande Hotel com mais tecnologia era destaque. Em cartaz, a década de 80. Na capital do forró, 3 cinemas marcam as tardes e noites dos adeptos da sétima arte. Os cines Santa Rosa, Maciel e Grande Hotel. O Santa Rosa hoje é esta loja de eletrodomésticos na Praça Pedro Souza. Adeus, Santa Rosa. O Cine Maciel, único por mais de 3 anos, funciona como antes. Mas aqui os atores só entram em cena pelados. Exigência dos filmes
claro. O Cinema Grande Hotel tem anos de glória, mas fecha e sai de cena por 2 anos. Agora volta com cara, jeito e qualidade dos grandes cinemas do país, garantem os investidores. Imagem e som são tudo no cinema. Com o Cine Grande Hotel, chega um som novo na cidade. Som da maioria dos cinemas do país. É o sistema Dolby Estéreo que, para o digital, só falta ser transmitido a laser através do CD. Na sala, com capacidade para 480 pessoas, o som invade a plateia por todos os lados. Hoje nós estamos equipando o Cine Grande Hotel com o que há de melhor em sistema para cinema. Desde o som, que vai ser o som Dolby Stereo Prologic, a um sistema de ar-condicionado central. Estamos também inovando no sistema de projeção, que antigamente era carvão e hoje vai ser a lâmpada xenon, onde esse sistema dá uma melhor nitidez à projeção, além de ter uma economia de 30% em sentido ao sistema anterior. Em 1999, a gente mostrava a chegada do Cine Caruaru, no Caruaru Shopping. Veja esse registro. Cada sala de exibição tem 282 lugares dispostos em 3 fileiras, com inclinação projetada para permitir uma boa visão de filmes. A tela superdimensionada tem 50 metros quadrados. O sistema de som é Dolby Stereo, considerado um dos mais modernos. São 15 caixas de som por sala de exibição. As paredes receberam um revestimento especial para isolar o som ambiente, garantindo a qualidade acústica. O investimento total foi de R$ 460 mil. Por que investir em 2 cinemas em Caruaru? A ideia dos cinemas em Caruaru, no nosso shopping, é um projeto antigo, da inauguração do nosso empreendimento. Então, agora chegou o momento da gente realizar esse investimento e finalizar por completo esse projeto, que a gente está acreditando alavancará bastante o nosso fluxo de clientes. Na entrada, uma bomboniere vai atender ao público das 2 salas de exibição. Os cines Caruaru 1 e 2 vão estar abertos ao público a partir de sábado. Na estreia estarão em cartaz O Resgate do Soldado Ryan, de Steven Spielberg, vencedor do Oscar de melhor diretor. E o italiano A Vida é Bela, de Roberto Benigni, que venceu o Central do Brasil na categoria de melhor filme em língua estrangeira. Já em funcionamento, o Cine Caruaru era um dos pontos mais procurados nas férias de 1999. Depois de se divertir no parque com jogos ou com desenhos, a criançada tem ainda a opção do cinema. O desenho animado Tarzan já foi assistido por mais de 2.000 crianças. Além de Tarzan, outro filme tem atraído o público mirim, Guerra nas Estrelas. Na entrada do cinema, fila para assistir aos filmes. Temos também esse registro de 1999 que mostra que a TV Asa Branca dava espaço para a 7ª arte. Lembra desse quadro? Pois é, finalmente saiu a lista dos filmes indicados para o Oscar deste ano. E Central do Brasil está na briga com 2 indicações. O Dicas de Cinema trazia informações dos filmes que estavam em cartaz nos cinemas e os que tinham chegado nas locadoras, além de notícias do segmento. E essas foram as dicas de cinema de hoje. A gente volta na próxima sexta-feira. Até lá! Legal demais, hein? E amanhã tem mais, ó. Mídias físicas como CDs, discos e fitas de vídeo já dominaram o mercado com muita força antes do mercado digital. Então é isso que vamos relembrar amanhã no quadro A Asa Branca Mostrou. Dá só uma olhada. No A Asa Branca Mostrou desta quinta-feira, vamos voltar no tempo e relembrar as mídias físicas. Você lembra dos discos de vinil, CDs e fitas de vídeo?
Nos anos 90 e 2000, esses cobiçados objetos eram adorados por muitos. E aqui em Caruaru a venda era grande. Nos 35 anos da TV Asa Branca, vamos relembrar fatos que marcaram Caruaru e região. E amanhã é dia de abrir o nosso consultório também, ou seja, no AB Saúde dessa quinta-feira vamos falar sobre TDAH, é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Veja. Nesta quinta-feira, vamos abrir o consultório do AB Saúde para falar sobre transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o famoso TDAH. Tem alguma dúvida sobre o assunto? Então mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp. É nesta quinta no seu AB1. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar com o escritor Rafael Alberti. Vamos falar sobre os desafios relacionados à produção literária, inclusive no campo da história, hein? O Panorama começa às 2h, na rádio que toca notícia. E o seu AB1 aqui, dessa quarta-feira está terminando agora. Mas a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço para você e até lá. Asa Branca, 35 anos contando a nossa história. No coração do Agreste o sonho começou. Asa Branca abriu as asas, o Nordeste abraçou. São 35 anos contando a nossa emoção. Histórias que nos guiam, que batem forte no coração. Asa Branca é tradição, força do Agreste ao sertão, mostrando o nosso povo, levando inspiração. Asa Branca, parabéns, orgulho que a gente sente. Você faz parte da gente, você é a nossa canção. Asa Branca é força do Agreste ao sertão, mostrando o nosso povo, levando inspiração. Asa Branca, parabéns, orgulho que a gente sente. Você faz parte da gente, você é nossa canção.